beleza? Aqui é o professor Wagner Graciano, direto do canal Concorrência Zero. Seu canal, meu canal, o nosso canal. Porque juntos a concorrência é zero. Aí, galera, dica 2, ó. Sobre o período pré-colonial brasileiro. O que é o período pré-colonial brasileiro? Falei com vocês na dica de número 1, na dica anterior, que o período pré-colonial brasileiro são essas 3 primeiras décadas do século XVI. As 3 primeiras décadas do século XVI. Ou seja, os primeiros passos da presença portuguesa no Brasil. Desde a chegada de Cabral até 1530, os portugueses enviaram para cá expedições. Você já tinha visto isso comigo na dica 1. Expedição exploradora, expedição guarda-costa, então. Mas aí eu tenho uma outra dica para vocês sobre um fato que ocorreu, duas questões que ocorreram durante esse período aqui, essas 3 décadas, esses 30 primeiros anos. É a relação entre estanco e escambo. O estanco, você viu na dica de número 1, que era o monopólio do pau-brasil. O que é o monopólio do pau-brasil? Era a autorização dada pelo rei de Portugal para a retirada do pau-brasil. Ou seja, o rei de Portugal viu que na sua terra tinha pau-brasil, abriu, né, a autorização para explorar o pau-brasil, e essa autorização era feita através do regime de estanco. O que era estanco? Era o monopólio real do pau-brasil. Era o domínio do rei de Portugal sobre a exploração do pau-brasil. Ou seja, só poderia pegar o pau quem tinha a autorização do rei de Portugal. Era a autorização real para a retirada do pau-brasil. Era a autorização do rei de Portugal para se retirar o pau-brasil daqui e enviar para a Europa. E como é que era conhecida essa autorização? Estanco. Era o regime de estanco. Ou seja, o estanco era a relação entre o rei de Portugal e o explorador. Olha só. Então, o estanco era a relação entre o rei de Portugal e o explorador. Do outro lado, eu tenho o escambo. O que é o escambo? O cara pegava a autorização do rei para retirar pau-brasil. Agora, como é que ele fazia isso? Como é que ele pegava pau-brasil? Como é que ele vinha para cá e obtinha o pau-brasil? Bom, diz a história, na relação que ele tinha com o nativo, com o indígena, conhecida como escambo. O que era o escambo? O escambo era a troca do pau-brasil por objetos de menor valor. Ou seja, o explorador pegava a autorização do rei, vinha ao Brasil e praticava o escambo com o indígena, com o nativo, né? O nativo pegava o pau-brasil, o indígena, olha aqui, ó, o indígena fazia o corte da árvore, fazia o corte da madeira, transportava a madeira e, em troca, esse indígena, esse nativo, o índio, ele recebia objetos que tinham menor valor do que o pau-brasil. Ah, Wagner, entendi. Então o escambo é um comércio do pau-brasil entre indígena e explorador. Então, o escambo que eu entendi, Wagner, é o comércio que o índio fazia do pau-brasil com o explorador. Era o comércio do pau-brasil entre índios, indígenas, nativos e exploradores. É isso mesmo? É claro que não. Escambo não é comércio.
O índio não objetivava lucro, o indígena, o nativo, ele não tinha por objetivo o lucro quando ele fazia o corte e o transporte da madeira. Não, ele trocava essa madeira por objetos que tinham um valor infinitamente menor do que o pau-brasil. Por isso, escambo não é comércio, escambo é troca. Escambo é troca. Troca de quê? Troca do pau-brasil por objetos de menor valor. Ah, agora, Wagner, eu entendi. Então, o escambo é a relação entre o nativo. Peraí, quem é o nativo? O indígena e o explorador. Ah, agora eu entendi. Então, o escambo é a relação entre o nativo e o explorador, o indígena e aquele cara que vinha para cá retirar o pau-brasil. Então, o escambo é a troca do pau e o escambo é o monopólio real. Estanco, monopólio real. E escambo, a troca do pau. Estanco, relação entre o rei e o explorador, a autorização para retirar o pau. E escambo é a retirada do pau, a relação entre o nativo, o indígena e o explorador. Pega esse bizu aí, ó. Dá uma pausa aí na tela. Pegou? Estanco e escambo. Valeu? Galera, isso aí, ó. Pega a dica 2, período pré-colonial de 1500 a 1530 e vamos junto aí para a próxima, porque com a gente aqui, ó, a concorrência é zero. Valeu, Brasil, Ropê!